pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, hoje estamos com o time completo, meu correspondente internacional diretamente de Portugal. Tudo bom, Davi Baia? Estamos aí firmes e fortes. Pô, tá bonito esse teu visual aí, rapaz. O negócio é background ou é de verdade esse visual aí? Pô, tá bonitão. Não precisa responder, não, porque deixa a gente ficar na dúvida. Tá bonito. Tá bonito. Bem-vindo, André. Respeita meu Projac. Lógico. Deixa aí. Bem-vindo, André Carvalho. Tudo tranquilo. A gente já percebeu que em off você hoje está em 220. Então, teremos trabalho com o senhor também, né? Vamos ter que controlar aquele momento que você fala que vai ser sucinto. A gente já sabe disso. Já tá ligado. E bem-vindo... Não, peraí, já te passo a bola. Bem-vindo, Maraísa Lima, nossa convidada, jornalista, autora do livro Comunicação Pós-Pandemia. Eu já vou aproveitar e engatar aqui a apresentação dela. Tem 3 MBAs, pessoal: Comunicação Empresarial e Mídias Digitais, Marketing e Inteligência Competitiva e Executivo em Liderança e Gestão Organizacional. São mais ou menos 15 anos de experiência profissional, foi editora de texto na Record, na TV Record por 6 anos, acumula cerca de 7 anos de experiência em marketing educacional. De 2012 a 2016, atuou como gestora de comunicação numa IES, na Instituição de Ensino Superior, presente em todo o país, na qual fundou e consolidou o Departamento de Comunicação e a área de assessoria de imprensa. Durante 4 anos, foi responsável pelo setor de comunicação e marketing de empresa de pós-graduação com atuação no centro-oeste e norte do país. Além disso, atua como professora, palestrante e consultora em comunicação. Bem-vinda, Maraísa Lima. Obrigada, Sandro. Obrigada a vocês por essa oportunidade de estar aqui hoje falando de comunicação, que é um assunto que, como você já resumiu aí, eu respiro já há algum tempo, que é a minha paixão mesmo. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Bom, temos na bancada 3 jornalistas e um businessman, né? Que é o Davi, que é o administrador businessman, mas temos 3 da área de comunicação. O papo vai ser legal, né? Vamos ter aqui visões interessantes. Então, vamos lá, vamos para o nosso Momento YouTube, por favor, diretamente aí do velho continente, Davi, Momento YouTube, e a gente depois engrena aí na nossa resenha com a Maraísa. É legal quando a gente atende aí os pedidos e anseios dos nossos inscritos aqui, porque a gente conversa com a galera que é inscrita aqui no canal. Quem não está inscrito, a gente pede para se inscrever. Mas é o seguinte, o pessoal falando, faz mais conteúdo aí sobre comunicação também, neurociência, o programa de neurociência também teve um feedback muito legal. Boa. E aí, o que a gente fez? Trouxemos a Maraísa aqui para bater um papo com a gente. Acho que vai ser um papo aí muito esclarecedor, coisa que está faltando aí nesses momentos de pandemia. Cara, tem tantos meses aqui fechado em Portugal, cara, que você já nem sabe mais em que realidade você está vivendo. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre isso, esclarecer um pouco as soluções aqui para nesse momento que a gente está vivendo. E pedir sempre para a galera para se inscrever aqui, né, no canal. Sempre a gente acha que, mas vocês pedem muito para se inscrever. Cara, ficar mendigando inscrito é chato pra caramba, mas dá resultado, cara. Quando a gente pede, a galera... Porque às vezes o pessoal assiste a gente, mas, sei lá, se esqueceu de se inscrever. Então, aí a gente já pede aí e dá essa força aí para a gente. A gente está subindo o programa de segunda a sexta aqui. Então, e o André já está no 220, então o André já está aí se inscrevendo, desinscrevendo, ativando o sininho. Não é isso, André? Como é que você está por aí, cara? Tudo tranquilo, porque começar a falar, o Sandro me cortou, porque quando a gente está no papo de redação, quando está na redação entre coleguinhas, então, para quem não sabe, os jornalistas se chamam por coleguinha, e quando está com papo de coleguinha, fica muito mais à vontade. E aí eu acredito e tenho certeza plena e uma senhora convicção de que vai ser um papo bastante interessante. E aí já tem algumas coisas que a gente já conversou em off, que vai trazer aqui à tona. E aí eu volto para o Sandro abrir a nossa jornada, depois dessa pequena escalada.
Olha que boa, vamos que vamos. Bom, a Maraísa é Goiânia, gente. A gente só não perguntou para que time ela torce, que geralmente a gente pergunta isso em off. Então, já que a gente não perguntou em off, vamos perguntar, né? Para que time você torce, Maraísa? Você é Goiás, é Vila Nova? Esmeraldina, Vila Nova. Olha, para a decepção aí dos goianos, eu não torço para os times goianos. Na verdade, eu não sou muito ligada ao futebol, mas como meu namorado é gaúcho, eu tenho uma simpatia pelo Internacional, viu? Queria confessar isso aqui, tá? Sofri muito aí junto com ele no final do Brasileirão, comemorei gol que o VAR anulou, enfim. Então, essa é a vida. Olha que situação. O seu namorado entrou na vaquinha do Rodinei? Ainda bem que não, porque eu ia matar ele se ele tivesse feito isso, tá? Olha, e para você ver, cara, você caiu numa bancada toda flamenguista. Então, você foi falar Internacional, a gente não vai nem brincar agora, nem vai começar com bullying, não. Vamos deixar para te zoar depois. Por favor, podem brincar. Muito gratos ao Internacional. Muito grato. Pois é. Ô, Sandra, a gente tem que consolidar o nosso bivice. 2019 eles foi o único que não fez. Bom, foi o único que não fez o dever de casa, né? Então, vamos lá, gente. Uma coisa muito interessante é esse livro que você lançou recentemente, né? Comunicação pós-pandemia. Achei interessante o título, porque realmente, né, com a pandemia, a gente teve um processo de digitalização da comunicação absurda, né? A gente ainda está passando, né? A gente não acabou a pandemia, só para avisar os desavisados, que tem muita gente que acha que já acabou. Não acabou, a gente ainda está num processo de vacinação, isso ainda vai demorar. Vários especialistas e estudiosos dizem que a coisa... tem gente falando até em 10 anos, aí, não é nem coisa para o ano que vem, nem nada. Então, a gente tem vários especialistas falando várias coisas, né? Como sempre, mas não deve passar tão rápido. E esse processo de comunicação, de fato, ele tem sofrido várias mudanças. A primeira pergunta que eu queria te falar, são duas, na verdade. Primeiro, que parabéns pela iniciativa do livro, muito bacana. Né? Sempre é legal, né, quando alguém lança um livro, principalmente quando o assunto é pertinente. E segundo, já emendando também na pergunta, para você falar para a gente do que se trata o livro, né? Qual é a pegada do livro. E segundo, o seguinte, você não acha um pouco arriscado ou talvez ter que fazer uma edição nova, porque pode mudar de novo, né? Pode ter que... Né? A gente não está ainda na pós-pandemia, a gente está na pandemia. Então, eu fiquei meio assustado aí com esse pós-pandemia, porque estamos na pandemia ainda. Por favor. De fato, dar a cara a tapa, né? Escrever um livro, deixar ali a prova impressa, e realmente é um conteúdo que... no início eu fiquei pensando, será que eu seria presunçosa de querer adiantar o futuro das coisas? Mas eu explico. Como eu dou aula desde 2015, e especialmente aí para empresas, né, aqueles cursos corporativos, porque você leu aí no meu currículo, a minha experiência foi muito, depois da televisão, foi muito em instituições de ensino. Então, eu ministrava treinamentos para empresas nacionais, multinacionais, palestras, enfim. E as pessoas têm muita dificuldade de comunicação com o básico, que nós aqui, 3 jornalistas, a gente não pode não ter a dimensão do quão as pessoas têm dificuldade para escrever um e-mail, para fazer uma ligação, para dar um simples recado. E aí, a partir desse contato com inúmeras pessoas, eu fui desenvolvendo aí treinamentos para melhorar a comunicação do profissional. Em 2019, eu decidi, vou escrever um livro sobre comunicação para o futuro profissional. Comecei a escrever o livro, fiz pesquisas, pesquisei aí mais de 200 pessoas sobre os maiores desafios, isso está no livro também. Finalzinho de 2019, início de 2020, veio a pandemia. E aí eu pensei o seguinte, como é que eu poderia ajudar essas pessoas no cenário de pós-pandemia? E é claro que a gente não pensava também que a pandemia fosse durar, como você mesmo falou aí, tanto tempo. Nós estamos aí na segunda pandemia praticamente, eu vi um médico falando hoje que não é segunda onda, é segunda pandemia, porque nós temos aí variantes que mudaram o jogo não completamente. Tinha antes, que não tinha antes. Não tinha essa P1, enfim, etc.
E aí eu pensei o seguinte, como eu posso ajudar as pessoas nesse cenário futuro? Então, eu peguei o que eu tinha de conteúdo, já tinha escrito boa parte, viu? Com o coração na mão, tive que embolar tudo, jogar no lixo, que nem aqueles contos peregrinos do Gabriel Garcia Marques, né? Embrulha tudo, joga fora, busca alguma coisa lá de novo. E aí eu tive coragem de falar, olha, eu vou escrever esse livro com esse horizonte do que as pessoas podem esperar para o futuro. Como que eu fiz isso? Eu trouxe pesquisas, eu observei o cenário, trouxe outros especialistas. Então, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, corro um risco sério de que muita coisa esteja desatualizada, e isso é normal mesmo. Antes demorava muito para um livro ficar obsoleto. Hoje a gente realmente tem esse volume excessivo de informação, de conhecimento, de necessidade das pessoas. Então, obviamente, esse conteúdo corre o risco, sim, de ficar obsoleto. Araísa, eu perguntei isso porque eu estou escrevendo um livro que eu ia lançar no passado sobre atendimento e eu tive que refazer mais da metade dele, porque mudou, né? O atendimento se digitalizou. Exatamente. E aí você pega aquilo tudo que você tinha, joga, que você falou, joga fora, embola tudo, joga fora, e volta quase do início, né? Eu passei por esse processo, estou passando. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu não lancei no Natal passado, pretendo lançar nesse. Mas se alguma coisa. Por favor, mas se alguma coisa mudar no caminho, é capaz de eu ter que botar para o ano que vem, porque né, eu estou tentando ficar atual. Mas a coisa é muito rápida. Mas faça. Eu acredito que é preciso ser feito. Se ele puder ajudar as pessoas nesse momento, eu acho que isso é muito importante. E o digital está aí para a gente atualizar as edições mais rápido, né? Eu estou essa semana colocando o e-book na Amazon, não coloquei ainda, foi uma loucura aí de tem que colocar na Amazon. E vai estar lá. O físico já está lá. E eu queria te falar outra coisa também. Desse jogar fora na lixeira, eu joguei 80% do que eu já tinha escrito fora. Depois eu vou mandar para vocês, claro, edições aí digitais para vocês terem contato com o livro. Eu quero depois o feedback de vocês, mas vocês vão ver, nós não podemos ficar simplesmente apegados de que vai ficar obsoleto, porque realmente hoje em dia é impossível você manter-se atualizado em função desse volume exorbitante de conteúdo. Até o Tedros Adhanom da OMS, o diretor-geral, ele falou, nós estamos vivendo uma infodemia, seria uma pandemia em proporções mundiais de excesso de informação. Então, nós estamos aí vivendo era de fake news, a todo momento as pessoas produzindo conteúdo em casa, sabe? Então, achando que aquilo é o melhor dos mundos. Então, realmente é um desafio mesmo, se manter atualizado, ainda mais para um livro impresso, né, pessoal? Maraísa, eu queria aproveitar no mesmo gancho do Sandro, fazer uma dupla pergunta para você. Primeira, quais são as características dessa comunicação pós-pandemia? E o segundo ponto já é uma coisa mais subjetiva. Você acha que a comunicação pós-pandêmica ela é mais desumanizada? Ao contrário, um dos pontos é justamente essa humanização. Por quê? Porque nós, diante desse volume excessivo que a gente está falando o tempo todo de coisas, de o que você precisa saber, nós desapegamos um pouco desse tete-a-tete. A gente está tendo aqui essa oportunidade de ter essa conversa mediada pela tecnologia, mas até que ponto nós vamos viver somente nesse cenário? A gente vai ter um momento em que nós vamos ter que refazer as conexões, nós vamos ter que rever as pessoas. Então, isso é importante. Então, já emendando um pouco nas características, eu falo lá no início, sem palestrar aqui, mas eu não posso prever o futuro. O que a gente vai fazer? A gente vai ver quais habilidades o profissional vai precisar desenvolver nesse cenário. E uma delas, com base em pesquisas aí que eu falei para vocês, a IBM colocou no finalzinho de 2019, mal imaginava também que teria uma pandemia por vir, mas eu acho que ainda está muito válido, que nos 3 próximos anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022, horizonte bem curto aí,
que mais de 700 milhões de profissionais precisariam desenvolver habilidades chamadas de soft skills, né, que são aquelas habilidades leves, de leve não tem nada, que é se relacionar com o outro, ter uma comunicação eficaz, ter flexibilidade. Flexibilidade, gente, foi extremamente necessário para a gente viver nesse período de tantas mudanças. A adaptabilidade, ou seja, dentro desse horizonte aí que as empresas estão pesquisando, quem vai fazer essa reciclagem profissional serão as próprias empresas. Por quê? Porque o seu capital, digamos assim, humano, ele fica obsoleto muito rápido. Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 7 milhões de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho vão precisar ressignificar essas habilidades. Isso porque inteligência artificial, automação, a gente nem pensava na pandemia quando saiu essa pesquisa. Tudo isso vai reforçar muito a importância do humano. E o humano faz as coisas se comunicando. Eu falo muito que comunicação não é simplesmente para você comunicar. Eu brinco, florzinha e borboletinha, mensagem de bom dia lá do grupo. É para você obter um resultado. Né? A gente que trabalhou em redação, qual que era o objetivo da comunicação? Era informar as pessoas de algo que acontece na realidade, das notícias, enfim. Então, características dessa comunicação, essa humanização, hiperpersonalização, porque a gente tem ferramenta para tudo, automação para tudo. Nós vamos ter que achar uma forma de nos conectar com o nosso público, com quem nos interessa, de uma forma mais personalizada. E, claro, entendendo esse contexto em que nós estamos totalmente imersos na digitalização. Então, Maraísa, me permita polemizar. Ô, Davi, você quer... Não, a Marisa pisou num calo teu aí, que são soft skills. Pisou. Já sabia que vinha aí. Eu vou ter que dar uma discordada. Depois eu faço a pergunta. Vai nessa aí. Só aproveitar rapidamente, porque pisou num calinho aí que eu gosto de falar sempre que alguém fala sobre soft skills. Eu acho importantíssimo soft skills, só que eu acho que as hard skills são necessárias, né? Não é à toa que você tem 3 MBAs. Claro. Então, assim, claro. a pessoa tem 3 MBAs, falar para mim que o importante é só soft skill, não, para com tudo. Entendeu? Eu acho que a importância do soft skills, ela existe e ela é latente e ela vai ser necessária muito. Está sendo, né? E vai ser sempre necessária. Mas, né? Aí tem uma vírgula aí, mas, porém, todavia, contudo, se a pessoa não tiver sustentação, não tiver, né, o que deu o alicerce dela, né, do conhecimento dela, não adianta ser simpática, empática, bacaninha, legal, chuchu beleza, nem existe mais esse termo, mas não adianta ser tudo isso se a pessoa não sabe para que veio, não tem o conhecimento, né, da profissão, não sabe, né, um autor, não sabe uma pesquisa, não sabe uma metodologia, não sabe nada, na verdade. Então, quer dizer, não adianta ser simpático sem saber nada. Agora, também não adianta saber ser PhD e não dar bom dia para o porteiro, né? Ou tratar mal um garçom, por exemplo. Quer dizer, então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, e é a minha opinião, tá? Pô, eu respeito e sempre respeito as opiniões contrárias. E acho também, que aí eu vou pegar um gancho, acho também que a comunicação humanizada, hoje em dia, ela está muito utópica. Eu acho que ela é muito blá, blá, blá das empresas querendo fazer marketing. Porque se você olhar mesmo as grandes empresas, todas elas, e aí eu falo todas mesmo, principalmente as telecom, todas são bots, todas são digitalizadas. Você não fala mais com pessoas, você fala com máquinas, você fala com atendente virtual. Entendeu? Isso quando você fala, porque às vezes você nem fala, digita no WhatsApp. Então, assim, eu briguei recentemente com a Gráfica, porque a gente tem uma empresa de comunicação e marketing há 22 anos, que, eu pedi um atendimento de pessoa, humano. Brigou com o robô, né? Briguei com o robô. Mandei. O que você quer? Quero ser atendido por um humano. Mas eu briguei de mandar e-mail, briguei de botar em rede social, briguei brabo nesse sentido, e eles me ignoraram. Eles perderam um cliente, uma agência de comunicação, mas que tem vários clientes para poder fornecer para eles, né, para poder utilizar eles como um dos fornecedores, porque não tem atendimento, não tem atendimento humano.
né? Vários bancos digitais, que está muito na modinha, fintechs também e tal, você não fala com pessoas. Startups, várias você não fala com pessoas. Então, assim, eu discordo nisso também, porque eu acho que a tendência não é essa. Infelizmente, eu acho que a tendência é cada vez mais digitalizar. E aí, as empresas que tiverem essa sacada de dar um passinho atrás e voltar a colocar pessoa para falar com pessoa, porque nada melhor do que pessoa para entender outra pessoa, do que, né, computador, do que, né, o digital, aí vão se dar bem. Mas eu ainda acho que, por enquanto, a gente está indo para o caminho do papo com robô mesmo. Vários, eu não sei te falar, não sei nem te dar exemplo de empresas hoje que estão... Elas se dizem preocupadas com isso, mas na prática... Desculpa, mas na prática elas não estão nem aí. Elas estão mais querendo ver a cor do teu dinheiro no final do mês, pagar o boleto e tudo mais, ou pagar aquele serviço ou produto, mas elas não estão nem aí. Quando você tem um problema, você fica discutindo com o robô sim, fica apertando 9, que nem o Davi falou, fica indo para Reclame Aqui, fica indo para um monte de coisa e elas ignoram. E geralmente vem com resposta padronizada, aquelas respostas bem padronizadas que irritam mais do que acalma, né? Quem está procurando um saque, geralmente não está muito contente com a empresa e ainda é atendido por um robô, pô, aí é para você ficar, desculpa a expressão, mas é para ficar puto mesmo. Porque não fica aí de ideia de aplicativo para inventarem um robô que reclame com outros robôs. Então, se a gente quiser ligar para operadora de TV, a gente programa o robô para reclamar. Contrata o robô. Contrata o robô para reclamar. E para perturbar eles, tanto quanto eles perturbam a gente, né? Porque para vender, eles mandam 300.000 coisas para vender, né? Pô, liga para você que o telefone não para de tocar o dia inteiro e é tudo robô. Ainda tem essa também, quer dizer, o respeito acaba gerando aversão à marca, né? Porque esse remarketing também que rola absurdamente. Enfim, já hoje eu estou revolto. O André está em 220, eu estou revolto. Davi, é contigo, vai lá que, pô, aqui. Hoje está quente aqui o papo, hoje está legal. Ô, Sandro, você diminuiu minha atenção, cara. Você diminuiu a atenção, agora eu voltei para 110. Mas daqui a pouco você vai engrenar. Tô quietinho. Vai lá, Davi, vamos contigo. É o seguinte, a gente está conversando sobre essas questões, né? O que é humanizado, o que pode ser digital, qual é o limite, né? Para onde é que a gente vai. Mas, assim, voltando para a questão, assim, dando um passo atrás, indo mais na questão da estratégia de comunicação mesmo, Marisa. Eu acho que tem uma percepção minha, mas como você estudou para escrever um livro, acho que você vai saber se isso é mais factual do que uma simples percepção minha, que é essa estratégia estratégia de comunicação pós-pandemia. Independente se a gente vai para um lado mais digital ou menos digital, para mim, quem vai sair ganhando isso é quem conseguir entregar uma comunicação mais espontânea. O que eu quero dizer com isso? E lógico que aí o humano sempre vai vencer, né, nessa comunicação mais espontânea. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Essa galera, por exemplo, que ficou no hashtag Fica em Casa há um ano atrás, eles não conseguiram ficar em casa durante um ano. E aí viajaram para Noronha, viajaram para um lugar, viajaram para outro lugar, fizeram festa no apartamento, aquela coisa toda, aglomeraram e ficaram naquele negócio fica em casa. Então é o seguinte, se o cara quer ficar em casa, legal, fica em casa. Mas a pessoa que te mandou ficar em casa não conseguiu ficar em casa. Esse cara, por exemplo, é um ator. Eu fico imaginando o seguinte, qual a credibilidade que esse cara tem por ele não ter sido espontâneo? Eu fico imaginando se esse cara, por exemplo, não é um ator, mas ele é uma pessoa que você vai lá pedir um conselho para ele. Que conselho você vai pegar com esse cara? Ele pode ser um consultor, vamos lá. Que conselho, que consultoria esse cara vai dar se ele mesmo não seguiu as próprias regras? E tudo pecou pela espontaneidade. Você tem algum capítulo no teu livro que você fale sobre isso? Porque, assim, isso é uma impressão que eu tenho muito forte, que as pessoas que vão sair mais fortes em termos de comunicação nessa pandemia são as pessoas que conseguiram ser mais espontâneas, do tipo, cara, não deu certo isso daí para mim, eu realmente saí, eu tentei ou não, eu chutei o balde, mas a pessoa foi transparente. Isso é algum capítulo do teu livro ou isso é somente uma percepção minha que eu tive aí? Só arrematar aqui o comentário do Sandro sem delongar demais.
Eu acredito que o Sandro falou muito bem de hard skills, a gente tem que saber para que veio mesmo, só que a veia do livro é justamente buscar uma soft skill que ajude as pessoas a se relacionarem melhor, que é justamente a comunicação. Então, é essa via, eu acredito que tem outras, inclusive a via do atendimento que você vai nos contemplar aí com a sua visão, eu espero, em breve. A gente não está falando só de atendimento, a gente está falando de relações humanas dentro da empresa, a gente está falando do líder com o liderado, a gente está falando de como que eu posso, nesse cenário todo, com um monte de inputs diferentes, eu ser uma pessoa mais assertiva. E isso a gente não tinha antes da pandemia. Então, a novidade é que as pessoas vão continuar tendo essa necessidade muito forte. Eu vou dar um exemplo, assim, irrisório. Eu digo assim, para, sei lá, para alguém que está aqui comigo em casa. Que sede. Cara, e você não vira para ela e fala assim, você poderia pegar uma água para mim? Você tem algo implícito que você quer dizer, você precisa, você quer demandar da pessoa, mas você não é direto, você não é objetivo, e a objetividade não tem a ver só com ser conciso, mas ir ao ponto, falar sobre o assunto. Então, essa é uma abordagem, tá? Só para deixar claro que não responde tudo mesmo, você tem toda a razão, tem startups aí inovando em robotizar esse lado humano do contato com o consumidor. Até que ponto isso é positivo para o consumidor, eu acho que não é tanto, né? Porque às vezes você quer algo muito específico e o bot não tem resposta para isso. Sobre a questão do Davi, eu falo, Davi, sobre a credibilidade que você precisa ter. E aí eu acredito sim que você pode ser espontâneo, você tem o direito de voltar atrás e dizer que você errou mesmo. Hoje se fala muito em vulnerabilidade, né? Ficou uma palavrinha aí da moda com o livro da Brené Brown, ou seja, somos seres humanos, e isso é um fato. Até nem falo sobre vulnerabilidade, mas falo sim sobre você, de certa forma, ter uma consistência, uma coerência, e se for da sua característica ser alguém espontâneo, que seja, mas sem também chutar o pau da barraca e, de certa forma, você colocar aí o seu nome, a sua imagem, a sua marca pessoal em risco por não saber também se portar nas redes sociais. Então, essas pessoas que tinham um discurso, fica em casa, a favor totalmente do lockdown a qualquer custo, sem imaginar, né, sem se colocar no lugar daquelas outras pessoas que não tem como ficar em casa mesmo. Pandemia é muito fácil para quem pode trabalhar em casa, para quem tem uma rede de contatos, para quem já tem uma reserva financeira, mas na prática não funciona para a maioria dos brasileiros. Isso é um fato também. Então, a gente tem que, sim, ser espontâneo, dizer o que a gente precisa dizer mesmo, só que nós precisamos também pensar que nós somos uma marca. E essa marca, ela precisa ser construída, ela não pode ser simplesmente jogada. Então, nós precisamos ser intencionais também. Então, tem que ter esse equilíbrio aí, entre até que ponto eu sou espontâneo, mas também até que ponto eu alcanço os meus objetivos. Eu não sei se eu te respondi, mas é o que eu penso. E usar a palavrinha, outra palavrinha da moda também, além da vulnerabilidade, a empatia, né? Que todo mundo adora essa palavra, usa a beça, mas esquece da empatia de ver o que o povo, de fato, não pode ficar em casa. Não tem como, as pessoas têm que sair. A população, a grande parte da população sai de manhã para trazer a janta, gente. Não dá. Essa pessoa ficar em casa morre de fome. Quer dizer, aí lembra um papo que a gente teve aqui, né, um tempo atrás, Davi, eu acho que até, não sei se o André pegou, foi com o Brum, que a gente falou sobre o que mata mais, né? Se é pandemia ou economia. E aí ele respondeu que é a burrice. Que não é nem que o que mata mais é a burrice. Né? Então, assim... Essa eu não estava, não. Essa eu não estava, não. Esse foi o papo de um ano atrás, assim, começou a pandemia e a grande pergunta era essa, né? Era economia ou saúde? E aí ele manda essa da burrice, né? Que exatamente, né? São estratégias ruins da gente sobreviver, né? É verdade. Gente, eu vou aqui no momento audiência, rapidamente, que eu sabia que ia vir. O André estava preparando ali, eu estava olhando para ele.
Até que eu vim calminho. Não, mas guarda aquela pergunta que você usa sempre, que é a famosa... A pergunta do milhão? Aquela pergunta que no meio jornalístico você primeiro, né, espera amaciar e tal, e depois você vem, né? Aquela pergunta que vem quente. Eu assopro morto, né? Caiu, assustou a convidada, rapaz. Mas a gente assustou a convidada. Ela até correu agora. Oi? Vai deixar fluir? Pera aí que eu preciso fazer um negócio. Vai cortar, né? Vai dar um corte. Vamos. Ela já volta, cara. Vamos no nosso momento audiência que ela já volta aí. Ela caiu, mas já volta aqui, ó. Deixa eu só... Aí, botou tanto medo aí, apreensão, que, pô, o Sandro assusta, cara. Não pode assustar, Sandro. Tem que deixar no normal para o convidado ficar relaxado. O âncora mandou no próximo bloco, teremos a pergunta bomba. Sumiu. Não, mas ela já volta. O Nelson Rubens, aguarde. É que desconectou aqui desconectou aqui o negócio dela, que ela falou que pisou no fio aqui, desconectou, mas ela já está voltando. Bom, medo ou não, ela vai voltar. Então vamos lá, gente. Vamos no nosso momento audiência. Quando ela voltar, a gente já andou com a... Está voltando aí. Vamos deixar ela conectar, perguntar de fato se ela ficou ou não com medo. Ficou com medo, Maraísa? Sai correndo, né? A gente percebeu, cara. Foi brincadeira. Isso aí a gente brinca com todo mundo, por favor, é brincadeira, a gente trata todo mundo bem aqui no N. Gente, vocês sabem, assim, a pessoa liga para outra e tem um assunto super polêmico, ela fala assim, tô entrando num túnel, Rio de Janeiro tem muito túnel, né? Tá entrando num túnel. Desliga o telefone, aqui agora o computador bloqueou. Olha, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, assim, foi sincronizado. Na hora cara, até minha luz desligou aqui, olha só. TV, ô Sandra, ela é de TV, ela tem time, cara. Eu tô ligado. Ela tem o time certo, inclusive. Gente, vamos lá no momento audiência, que é aquele momento que a gente prestigia quem nos prestigia, ou seja, prestigia você que está nos assistindo e está inscrito no canal. Então, vamos lá, a gente lê aqui seus posts, suas mensagens e, logicamente, que aqui a mesa não é obrigado a se posicionar nem responder, responde quem quer, comenta quem quiser também. O primeiro post que mandaram aqui para a gente foi da Isabela. Ela bota o seguinte, bem legal, inclusive, pense antes de falar, leia antes de pensar. Aí, interessante. Começamos, bem legal. Né? Começamos na parte mais filosófica. Aí vem aqui o Marcos e ele fala o seguinte, como te ensinaram a medir o sucesso? Que aí ele coloca salário versus cargos e títulos. Cargos versus não. Salário de um lado, cargos e títulos do outro. Como você deveria medir? Aí é um somatório de cargos e títulos, salário, tempo livre, amar o que faz, saúde mental e saúde física. Aí, outro bem bacana. Bacana, né? Estamos fofos, estamos simpáticos e fofos. Daqui a pouco vai ter... O hype da internet é política, né? Hoje está dividido em política e BBB. Enfim, vamos ver se a coisa vai esquentar. Geralmente dá uma esquentadinha. STF? Rapaz, não fala isso não que derruba a gente. Aí derruba tudo aqui, se a gente falar. Tem outra aqui bem legal, que diz o seguinte, somos tão criativos que quando não temos problemas, nós o inventamos. Aqui quem mandou é Ciro. Rapaz, esse aqui é polêmico, hein? Ele bota o seguinte, isso aqui, o lead da matéria é professores acusam matemática de ser racista. Rapaz, em artigo publicado no site da Foundation for Economics Education, FEE, a educadora Carrie McDonald aponta que alguns professores universitários começam a se manifestar contra esse tipo de abordagem ideológica. E, com isso, pode estar influenciando na queda das matrículas das redes estaduais de ensino. Gente... Como é que a matemática é racista? Rapaz, a matéria é enorme. Aí fala, enfim, segundo o professor de inglês da Columbia University, John McWhorter, este adorável panfleto está nos ensinando que é racista esperar que as crianças negras dominem a precisão da matemática. Aí, caraca. Aí realmente... Força demais, né? Meu Deus. Mas é o que o nosso outro inscrito falou, né? Quando a gente não tem um problema, a gente cria. Então, Pois exatamente.
Cara, é impressionante como a gente gosta de criar problema, né? Aí vem o Giuseppe. Ele bota o seguinte, o livro. Eu do livro não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar. Boa essa. Você vai me passar essas frases aí, viu? Que eu estou gostando de umas 3, pelo menos. Aí, tá bonito. Falando que hoje está bonito. A Mariana, eu acredito que em 100 anos uma palavra como sustentabilidade será compreendida como um conceito similar à liberdade, democracia, como um ponto fundamental da sociedade. Mariana, inclusive, que esteve aqui com a gente. Mariana Chukoski. Esteve aqui com a gente falando de sustentabilidade e tal, muito bacana, muito legal mesmo. Beijos e abraços de toda a equipe do M, Mariana. Outra legal aqui, a vida é um grande e completo texto que precisa de muitas vírgulas para ser escrito, ainda que essas vírgulas assumam, em alguns momentos, formatos de lágrimas. Pô, esse foi do Siqueira. Poético. Poético. Estou falando que o negócio hoje está fofo. Gente, Ih, rapaz, eu acho que agora não ficou fofo. Bom, vamos lá, tava demorando. Outro também que não está tão fofo, a Michele, ela manda para a gente o seguinte, isso aconteceu agora, semana passada, tá, gente? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, proibiu que estabelecimentos comerciais, incluindo supermercados, vendam produtos considerados não essenciais e pode aplicar multa de até R$ 4.000 para quem não usar a máscara. Aí ela coloca assim, surreal. Quando achamos que já vimos todos os tipos de arbitrariedades e autoritarismo, sem a menor lógica ou função sanitária e social, lá vem mais um para dobrar a meta, ou melhor, triplicar. E aí vem, né, toda uma crítica a essa ação que o governador do Rio Grande do Sul fez enfim. Aí aqui em Portugal também é assim o supermercado. Ah, é? Aqui em Portugal. Mas aqui, enfim, aqui em Portugal também, cara, a União Europeia não está um exemplo para nada, porque aqui continua, a gente vê os números de morte e hospitalizações altos, mas é aquela política mandeta. Fique em casa, quando o pulmão parar, você vai lá pedir ajuda. E no tratamento rápido, não, né? É quando tiver mal mesmo. E aí, ainda dentro desse assunto, já que um mandou e o outro continua o assunto aqui, o Ivo, ele fala o seguinte, ainda dentro desse assunto da história do governador, né, do Rio Grande do Sul, ele bota o seguinte, aí um desgovernado resolve, baseado na PQP científica, o que você pode ou não pode comprar dentro de um supermercado. Pior, nem o legislativo, nem o judiciário se manifestam. Medo do que virá por aí. A gente agora entrou numa seara brava, porque tem gente reclamando mas demais dessa ação. Uma galera, se ficar lendo agora, a gente vai só ler coisa de política. Assim, tem agora um estudo aqui para fechar, que quem mandou foi a Dona. Olha que coisa simpática, Dona. Um tempo que eu não via uma pessoa se chamando Dona. Me lembra até a música, né? Roupa nova, hein? Roupa nova e também Dona. mais antigo. Teremos uma palhinha agora aqui no programa, Não, só se vocês cantarem, viu? Só se o editor colocar aí pode ter palhinha. Agora no Gogó vai ficar difícil. Porque de cantora só tem o nome, viu? Piadinha fraca essa também, tá, gente? Desculpa. Mas foi boa. E daqui diz a Dona, estudo brasileiro relaciona alta da pressão com diminuição de atividade física. Situação é mais alarmante entre indivíduos de baixa renda. E ela diz que a diminuição das atividades físicas, né, gera uma série de problemas, né, que não inclusive a própria OMS já se manifestou a favor, né, como uma condição, né, praticamente sine qua non para você se manter até com a tua imunidade alta a prática de atividades físicas. Então, realmente, a gente sabe que é complicado. E ela bota um número aqui bem grande, gente. Um estudo avaliou 1.853 brasileiros. Concluiu que caiu de 69% para 39% a parcela de indivíduos considerados muito ativos. Porra, caiu bem. Caiu muito, aliás. Foi constatado que o isolamento social está associado à diminuição dos níveis de atividade física e presença de sintomas de moderados a graves de depressão e ansiedade, principalmente entre indivíduos de baixa renda mensal familiar.
complicado mesmo. Isso é uma coisa que é mais um, né? É mais um item que a gente estava falando, que, né, quando a gente falou no início do programa, que a população não pode ficar presa em casa, porque precisa, né, ganhar o seu dinheiro, precisa viver, precisa, né, dependendo do ofício, precisa estar no lugar. E aí, mais essa também, né? Atividade física. Quer dizer, se juntar, gente, é muita coisa, né? O povo realmente só toma burdoada de todos os lados. Bom, vamos terminar aqui nosso momento audiência. Voltamos aqui para a nossa resenha. Estamos ainda com 15 minutos, ainda bem tranquilo, confortável. Então, vamos passar para o nosso amigo André Carvalho, que ele ia falar alguma coisa antes do momento audiência. Aí eu dei uma cortada ali para não perder aqui o embalo do momento audiência. Agora sim você vai vir com aquela... Cuidado que a Maraísa vai cair de novo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O túnel, cuidado com o túnel. Ela já me roubou o trocadilho, como o Davi diz que eu gosto da Maraísa, não posso nem falar, já me antecipou. O que eu queria dizer, por isso que era naquele momento antes, assim... Marisa não acompanha aqui, vai passar a acompanhar. Eu bato num ponto perfeito. Eu bato sempre num ponto que foi o ponto de muita conversa aqui, foi o debate, que é a humanização do processo, né? E aí, por isso que eu te fiz essa pergunta, que eu acho que a sociedade vive um momento de desumanização e os processos eletrônicos desumanizam tudo por completo. Tudo é algoritmo, é pesquisa, e a pessoa é só um reflexo, só uma máquina. Se a gente pegar por Matrix, a gente é só uma pilha para alimentar o sistema. Infelizmente, eu concordo contigo. Queria discordar dessa vez. E aí eu jogo para a pergunta. Por isso era só um comentário para jogar para a pergunta. Maraísa, já que você fez essa pesquisa para comunicação e fala muito, e a nossa comunicação muito permeada pelo eletrônico, você acha que cada vez mais Marshall McLuhan estava certo quando dizia que o e-mail era mensagem? Epa, boa pergunta, hein? Rapaz, eu falei que ele ia vir, eu falei para você, Maraísa, que ele estava aguardando. Estilo BBB, se é para tombar, vamos tomar, né? Não é para tombar. Aqui a gente levanta o entrevistado com essas perguntas. Opa! Boa, André, boa mesmo. Eu tenho, assim, a convicção de que esse livro, especificamente aí, falando sobre o que eu estudei, venho estudando aí nos últimos anos, ele tem o intuito de desenvolver o sujeito que está atrás do computador, que está atrás do celular, mas você tem, de fato, razão, e claro, quem sou eu para discordar do nosso papo aí da comunicação, enfim. De fato, o meio influencia o comportamento, influencia a forma como nós estamos lidando com essa comunicação. E sim, o ser humano está cada vez mais tomado pelo contexto. Vou dar um exemplo aqui também nosso de redação. Quantos de vocês, eu saí lá em 2012, chegou um ponto, eu não sei se vocês tiveram essa crise aí, mas eu era tão impactada por histórias mundo cão, sabe? Porque eu trabalhava na Record, no horário hard news, as famosas hard news, né? Mas, além da hard news, o mundo cão mesmo, o cara que matou a mulher, que estrangulou a pessoa, e eu ficava assim, com aquele tanto de coisa que eu fazia, eu não tinha mais aquela sensibilidade de falar, nossa, essa aqui é uma vítima, essa família uma vítima, humanizar mesmo ao que estava acontecendo. A gente vai sendo levado, e isso acontece muito mais hoje. E aí eu tive um choque uma vez que eu vi o assassinato de uma publicitária, era mais ou menos da mesma idade, então eu meio que usei lá da empatia, até que o Sandro falou, e falei, poxa, isso está acontecendo o tempo inteiro, em função dessa violência que acomete essa sociedade. E aí, só para trazer esse exemplo de lá para trás, para hoje, é isso, eu acho que a gente está sendo tratado como número, mas parte do próprio sujeito mesmo de tomar essa consciência. É fácil? Claro que não, mas eu estou lidando com um público que eu tenho esperança de que isso aconteça, que é o público corporativo, que as empresas estão investindo cada vez mais em treinamentos para aumentar o nível de consciência das pessoas, porque não adianta nada eu falar aqui coisas lindas, maravilhosas, que não vai impactar
quem eu preciso impactar, que é, para um pouco, enxerga que você está aí num turbilhão de coisas acontecendo, mas que chega num momento que você vai ter que se posicionar em termos de, poxa, a realidade minha não é a mesma do outro. Então, eu vou ter que humanizar isso. Não é que eu vou ter. É necessário para o ser humano se conectar com o seu próximo ali. Então, acho que eu divaguei um pouco, mas eu acho que o nosso papel nesse cenário de transformações e para não desumanizar, já que estamos todos nesse processo, é justamente consciência, é trazer para cá, é tentar ativar aí a nossa maior virtude, que é ter um cérebro que pode pensar e que nós podemos mudar alguns comportamentos a partir dessa observação. Legal. Gente, vamos lá, nosso momento dica de livro, porque estamos agora ficando perto da reta final do M. Então, vamos Quer dizer passar... que eu falei muito, hein, Sandro? Não, ao contrário, estou falando legal, a gente está aqui tranquilão. Vamos começar, bom, eu falei, né, que era tudo surpresa, né, que a única coisa que a gente às vezes deixa vazar é esse momento de dica de livro, só que eu não me preparei para esse momento. Alguém me salva, por favor, porque eu já vou pegar o livro. Por favor. Posso abrir? Vamos lá, eu sou do subversivo do clássico e hoje, como a gente fala de modernidade, eu venho para o clássico. O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E apesar de ter sido escrito, mesmo tendo sido escrito em 1800, século XIX, a realidade de O Cortiço ainda é muito viva em muitos locais no nosso país. Não só eu digo mais da vivência, do aspecto físico do processo e não do psicológico. O psicológico são essas questões humanas ali, aquelas características elas vão estar eternamente, mas eu falo mais das questões físicas, de pessoas morando em cortiço, pessoas morando em condições não muito favoráveis. Então, quando a gente lê um livro, a gente não tem que ver só um enfoque, a gente tem que ver todos os enfoques. Então, o Cortiço tem um aspecto humano, já é livro agora para Enem, que na minha época era vestibular, mas não veja só essa questão da análise psicológica, mas também a análise de uma realidade que, infelizmente, ainda permanece. Muito bem. Vamos então, Davi. Já preparou o seu aí? Eu não tenho o livro aqui comigo, mas aí o nosso querido editor vai colocar aí a foto do livro, que é o seguinte, o original é o... Bom, o livro é do Gary Vaynerchuk, que é um cara sensacional para quem quiser acompanhar. Procura aí, a Marisa aí conhece. Maraísa. Maraísa. Gary V. Procura aí por Gary V. Ele tem, acho que ele tem um canal hoje em português, ou ele tem Instagram. Tem. É um cara sensacional, assim, para quem não está ligado. Assim, ele é um empreendedor russo, mas que foi para os Estados Unidos muito cedo, e ele é um dos caras assim pioneiros dessa história de você documentar a sua história, o teu dia a dia na internet. Então, assim, ele faz as reuniões, ele está lá com a câmera ligada, ele vai dar uma consultoria, ele está lá com a câmera ligada, ele vai tomar um café no Starbucks, ele está lá com a câmera ligada, e, assim, ele tem uma equipe realmente que acompanha ele, e, assim, o cara tem umas sacadas muito boas. Acho que a maior crítica que ele recebe é que ele acaba sendo um pouco mais repetitivo, mas, cara, até você chegar no momento onde ele é repetitivo, você já... pegou muito insight dele, assim. E tem um livro muito legal dele, que é o Jab, Jab, Right Hook. Em português, acho que é o... Estou vendo aqui no Google. É o Knockout, né? Knockout. E, assim, é um livro muito legal sobre storytelling, porque o que é o Jab, Jab, Right Hook? Assim, isso é uma gíria do boxe. Quando você entra numa luta, você não parte para dar o primeiro soco, nocaute e acabou. Você vai ali conhecendo o adversário e até que você engata e leva ele a nocaute. Mas você precisa estudar o adversário. Então, ele traz, por exemplo, isso para vendas. Você não chega primeiro no teu cliente e vai, compra aí, compra que tá barato. Não, você cria um relacionamento, que é o jab, jab, e aí você vai lá e parte para a venda. No relacionamento... Você também não conhece uma garota ou um cara e parte, aí, quer casar comigo? Não. Você vai lá, você namora, você paga um jantar, você vai para uma viagem, aí depois você chega lá. Mas então ele é um livro que ele é muito bom sobre storytelling, porque, novamente, espontaneidade. O Gary Vee é um cara muito bom, acho que faz parte da estratégia dele esse lance da espontaneidade.
Então fica aí como dica de livro Nocaute e como dica aí para acompanhar o Gary Vee. Boa! Bom, eu vou pedir uma dica para a Maraísa, mas eu tenho quase certeza que eu sei qual é a dica que ela vai dar. Eu até mudei de ideia. Você me deu uma ideia lá no início, falou, mas a conversa já é sobre o livro, então eu não vou indicar o meu livro, vou indicar outro livro para a gente tornar esse momento mais rico. E só complementando o que o Davi falou, eu assisti a uma palestra do Gary Vee em 2019, lá na RD Summit, e, cara, foi sensacional. Ele falou para um público de 10 mil pessoas, todo mundo ficou assim, ó, boquiaberto, porque a história de vida dele é fantástica. Ele é muito empreendedor, a família dele começou vendendo bebida nos Estados Unidos. Então, assim, ele é sensacional. E tem uma frase dele até que vai ligar com o que uma pessoa da audiência falou, que o sucesso é o que você atribui ao sucesso, não é teu dinheiro, não é teu carro, o cargo, o que é importante para você, isso é que vai ser sucesso. Então, tem uma frase dele, que não é ipsis literis, mas a ideia é essa. E o que eu quero indicar de livro, na verdade, eu não li ainda, porque eu estou na fila de espera, que é o livro Marketing 5.0, do Philip Kotler, que já está na pré-venda na Amazon, mas a partir do dia 19 de março já estará disponível. Por enquanto só tem em inglês, mas super vale a pena, porque dessa vez, a partir daí dos últimos dois, Marketing 3.0, Marketing 4.0, o Kotler fala de tecnologias para a humanidade. Então, o Kotler pode muito mais arriscar do que a Maraísa Lima, viu? Porque ele já tem uma bagagem aí, uma trajetória, eu sou fã. Então, indico o livro Marketing 5.0. Se o editor puder colocar aí também para nós. Boa, muito bom. Ele vai adorar catar essa capa aí. Ele vai te xingar, mas tá tudo certo. Ele vai falar, me dá um trabalho danado que ele vai falar, mas tudo bem. Mas assim, Kotler é Kotler, né? Aí não tem jeito. Aí realmente a gente tem que dar uma palmatória. Bom, gente, eu vou dar uma dica de livro, que volta e meia eu falo desse livro. Vou falar novamente e rapidamente, porque esse livro não tem como falar muito, porque senão você dá spoiler, perde a graça. É Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Harari. Cara, é um livro assim, que faz você pensar do início ao fim. É um livro até que é fácil de ler, mas ele te faz viajar na maionese, literalmente, e aí você demora um pouco para concluir o livro, porque você fica pensando, né? E a ideia é essa. Se você lê o Harari sem pensar, você jogou fora. Entendeu? E não tem como, entendeu? Não tem como. O livro realmente traz questões muito legais. E assim, pegando uma carona, que não tem nada a ver com o livro do Harari, mas é um livro também que faz você pensar várias questões do senso comum, né? Como é que a gente tem no dia a dia, como é que o senso comum engana a gente. É o livro do Duncan Watts, Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta. Esse é outro livro também sensacional, gente. Quando você começa a ler, tu começa a falar, cara, eu não parei para pensar nisso. Entendeu? Aí tu começa a se ligar, em várias coisas que você, no seu cotidiano, você faz no automático até, mas que tudo tem uma razão. E você já automatizou aquilo. Entendeu? E você não pensa mais no que você está fazendo. Quer dizer, é uma coisa muito louca. É muito legal. Esses dois livros são pegadas diferentes, mas são dois livros muito interessantes de ler. E olha que legal, né? Porque a gente está falando, a gente começou o programa, né, falando sobre esse conflito, né? Máquinas e pessoas, né, humanizaram, mas a gente tem que se tocar que às vezes a gente se programa para a gente ficar automático nos nossos pensamentos, né? Então, esse é o grande hack, né? Quando você entende, cara, eu estou fazendo um negócio meio por que eu tenho essa opinião que eu tenho, né? Eu não estou nem dizendo por que eu faço o que eu faço, mas por que eu penso o que eu penso, né? Será que eu realmente parei, raciocinei, ou será que veio uma enxurrada de informação e aí eu entrei no automático? Então, cara, esse é o momento na história para a gente se perguntar isso, cara. É o momento da pandemia. Verdade. Eu queria aproveitar para informar aos navegantes que estamos na reta final do M de hoje. O papo é bom, passa rápido, Maraísa. Eu sempre digo isso aqui nesse momento. Muito rápido. Quando a gente convida as pessoas, alguns falam assim, pô, mas 1 hora de programa, tudo isso? Eu falo, olha, não é tudo isso não, você vai ver que passa rápido.
Aí a pessoa que comenta, né, fala, nossa, mas já acabou? Pô, a gente está com 1 hora cravado de programa. Lógico que a gente vai estourar, né? Porque tem as considerações finais agora sucintas do nosso amigo André. Né? Por que o senhor está olhando para mim? Por que o senhor está olhando para mim neste momento? Não, porque a gente já sabe como é que são as considerações sucintas. Então, eu peço para que você, então, André, comece com a consideração. Né? Não se estenda muito, porque a gente realmente agora estourou o tempo. E aí vamos na sequência, Davi, deixando a Maraísa, né, fechar o M de hoje, né, como eu sempre falo, num grande finale. Nosso papo de redação, como eu disse, papo de redação é sempre um papo agradável, com colegas com ideias diferentes ou ideias próximas. E aí eu queria fazer uma parte para fechar, que eu não pude falar. Eu fiz minha formação em comunicação, vai ser bem rápido. Eu comecei na Universidade do Pará e depois em UF. E aí, quando eu falei... eu estudei teoria da comunicação com Paulo Freire. Cacete. Então, calma. Eu estudei Paulo Freire. Então, para mim, a minha base em comunicação é humana. É o princípio de tudo, e aí vem a nossa conexão. Por isso que toda a tecnologia que perpassa, que facilita, ela está sempre em favor do humano, nunca o humano por trás. Que a gente está num processo de desumanização, até porque as máquinas vão acabar tomando o nosso espaço. Se a gente não for uma resistência para isso, se a gente não domar as máquinas, a gente vai ser, como Matrix, baterias para ela. Olha, parou assim do nada, eu até fiquei esperando, entendeu? Fiquei vendido. Eu só agradecendo a Maraísa por trazer de novo, assim como foi o último convidado. Aqui. Não eu vi que você reagiu. Assuntos humanísticos. Rapaz, e aí a Maraísa só parou mais do nada. pelo coraçãozinho. Ele não foi nem devagarzinho, ele encerrou o assunto. Bom, depois desse susto, e dessa vez foi sucinto. Pois é, pausa dramática, gostei. Vamos agora a você, Davi, sem pausa dramática. Vamos que vamos. Então, cara, uma coisa que eu falo muito com a galera de startup, que às vezes o pessoal já começa assim, monta uma empresa, monta um aplicativo e já está procurando qual é aquele chatbot, qual é aquele e-mail que você pode disparar para 10 mil pessoas, o cara não está com nem 5 clientes, mas está procurando uma plataforma para disparar para 10 mil pessoas. Então é o seguinte, cara, aproveita que você é uma startup e humanize-se, né? Humaniza a tua empresa, escreva ali, presta mais atenção no conteúdo que você está escrevendo no teu e-mail, das tuas mensagens, né? Na copy que você está fazendo, do que realmente passar noites aí testando ferramentas e ferramentas. Pega isso como vantagem. Se você está começando agora, uma empresa pequena, cara... Depois você foca em automatizar, mas eu vejo muita preocupação, não, já tem que nascer para ter uma estrutura replicável, não sei o quê. Não, vai com calma, cara, aproveita, presta mais atenção no conteúdo. E um negócio muito legal assim, que a gente está discutindo, e que é o título do livro da Maraísa, que é a Comunicação Pós-Pandemia, eu acho que é uma coisa muito legal para a gente parar e pensar o seguinte, a gente fica falando do novo normal, né? E aí, o novo normal é de máscara, o novo normal é com vacina, é sem vacina, o novo normal é viajando de avião, é viajando de carro. Cara, o novo normal é a tua comunicação, cara. O novo normal é como você vai falar com as pessoas. Acho que isso traz para a gente uma responsabilidade de, cara, o novo normal é o que eu faço, não é o que o governo vai mandar eu fazer. O novo normal, a bola está com a gente. Então, acho muito legal a gente trazer isso, jogar sempre a bola para a gente. O que eu posso fazer para esse novo normal? Porque senão as coisas ficam muito distantes, a gente terceiriza muitas coisas. Então, essa é a minha mensagem final, agradecer a Marisa e a toda a galerinha que nos acompanha aí em 1 hora de programa. Olha que legal, você que ficou aqui com a gente. Aí é o seguinte, você ficou aqui com a gente, a nova tarefa é o sininho, cara. Clica no sininho, porque inscrito você já está. Então, clica no sininho para você receber as notificações aí, que sempre que a gente subir novo programa. Essa é a automatização do bem, é clicar no sininho. Muito bem. E aproveitar para agradecer você do outro lado da telinha que já nos acompanha. Seja sempre muito bem-vindo ao M. E você que está assistindo pela primeira vez, nós propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Seja também muito bem-vindo e dê a honra de tê-lo como nossa audiência aí,
e participe aqui. Escreva também, né, Davi? Escreva também aqui nos comentários da plataforma do YouTube, porque o pessoal fica escrevendo em outras plataformas e para a gente é importante que as pessoas escrevam aqui para ter aquela relevância, né, do algoritmo do YouTube. Não é isso, Davi? Isso eu já percebi que dá mais certo quando a gente pede antes também no verdade. programa. A gente tem verdade. que começar a pedir isso antes também, para a galera escrever aqui nos comentários. Mas a gente não esqueceu, tá tudo certo, tá valendo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos que vamos. Eu tinha algumas outras perguntas, eu separei só coisa assim de 87 páginas aqui para a gente conversar com a Maraísa. Então, já fica o convite para você voltar, Maraísa, e voltar várias vezes aqui no M, porque tem muito assunto bom. Eu queria falar de assessoria de imprensa contigo, eu queria falar de comunicação empresarial, comunicação endomarketing, eu queria falar de um monte de coisa contigo, mas não deu tempo, porque a gente focou hoje no seu livro. Nada mais justo do que a gente tem que falar no livro mesmo, né? O livro é uma coisa super bacana de se fazer, de se escrever e da gente também admirar, né? Porque essa iniciativa é sempre muito legal, sempre muito bacana. Só quem já escreveu que sabe isso, entendeu? Que, de fato, é muito gratificante. Então, eu fico o convite aqui ao vivo, né, no ar, para você voltar várias vezes. E, por favor, agora é contigo fechar o M de hoje. Olha, muito obrigada mesmo. Eu quero deixar o livro para vocês, vou enviar o e-book para vocês. E aí, depois disso, a gente monta as pautas aí. Eu estou super disposta a falar com vocês, foi muito bom. E para fechar, eu quero puxar um gancho aí do que o Davi trouxe e o que você acabou de falar também em relação ao desafio das pessoas e como é importante a gente contribuir com as pessoas, mesmo que seja o mínimo, né? Quando o Davi falou assim, qual que é o novo normal? O novo normal é a forma como você vai se comunicar com as pessoas e conseguir alcançar esse objetivo. Então, gente, para começar, o mais simples, o que eu quero com essa comunicação? Não adianta nada eu querer inscritos para o canal, querer engajamento, querer burlar, não, mas atender aí ao algoritmo se eu não disser para as pessoas o que é para ser feito. Então, no meio de tantas vozes, eu preciso começar pelo óbvio, né? Que a gente até falou aí da dica do livro. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, a comunicação que vai gerar resultado é aquela que eu vou pensar antes, que eu vou me planejar para que isso aconteça. E esse planejar, gente, não é fazer um plano de comunicação de 30 páginas, eu falar a simples questão. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha finalidade? O que eu quero alcançar com essas minhas palavras? E aí, para encerrar, de fato, eu quero trazer uma frase do Eduardo Adas, que escreveu o prefácio do meu livro. Acho que seria bacana convidá-lo também um dia para um bate-papo aqui, que ele fala o seguinte: cuide da sua comunicação, ela é o ponto de partida para a conquista da confiança. Então, em tempos aí tão obscuros em relação à informação, em relação a um monte de questões importantes, nós precisamos ser fontes de comunicação confiáveis. Então, para isso, a gente precisa cuidar da nossa comunicação. Muito bem, muito bem. Mais um programaço, adoro falar isso. Muito obrigado, minha bancada, muito obrigado, André Carvalho, muito obrigado, Davi Baia, muito obrigado a nossa convidada Maraísa Lima. Volte mais vezes. Muito obrigado você que está aí do outro lado da telinha. Estamos toda semana, de segunda a sexta-feira, às vezes falha um dia ou outro, mas estamos aqui toda semana no M, no YouTube, e a gente aguarda a sua presença, aguarda sempre você aqui com uma novidade. Às vezes tem um sorteio, às vezes a gente faz um... lembrando também que mês que vem vai ser o nosso mês de comemoração de 1 ano de M no ar. Então, fica aí. Quantos programas a gente tem até agora? Olha, esse é o número 175, estamos já quase chegando, rumando ao programa número 200 também, mas eu acho que vai tudo acontecer no mês que vem mesmo. A gente já comemora várias metas alcançadas, números, etc. Muito obrigado, pessoal. Mais um programaço. Beijo de abraço. A gente se vê. Tchau, tchau. Valeu.